Eu não tenho dúvidas de que você que clicou neste vídeo é alguém que, no mínimo, se interessa por história. Eu diria que isso é um bom começo. Pequenos interesses podem levar a grandes decisões e escolhas se tratando de nossos estudos. Este canal é um exemplo disso. Pequenos interesses nos trouxeram até aqui. Mas, se esse interesse é a chama inicial, é necessário encontrar os caminhos e ferramentas que levará você à próxima etapa se tratando do estudo da história. É aqui, meus queridos e queridas, que entram os nossos preciosos livros. Sem eles, o historiador iria caminhar sem um dos pilares do seu ofício, aquele que é responsável por fornecer os fundamentos e conteúdos de nossa amada disciplina. Neste vídeo, falaremos exatamente sobre isso, através de indicações que não podem faltar em seu repertório. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. A coisa mais comum desse meu trabalho online, se tratando do estudo de história, é eu receber pedidos, Pessoas me pedindo para indicar livros de história. Então, eu abro caixinhas lá no Instagram, de perguntas, propositalmente, para que vocês me mandem as suas dúvidas, e eu recebo muitas pessoas pedindo indicações de temas específicos. Quando eu digo específicos, é o quê? Ah, Pedro, me indica um livro sobre Segunda Guerra Mundial, sobre história do Brasil, sobre isso, sobre aquilo. Mas a coisa mais rara do mundo é alguém vir me pedir a indicação de livro sobre teoria da história. Agora veja que interessante. Toda disciplina, toda ciência tem os seus fundamentos, tem os seus pilares ali compondo o chão sobre o qual o historiador vai operar. Toda disciplina tem isso. Mas, por uma lacuna enorme que existe na formação da maioria das pessoas que passa pela faculdade de história, essa parte fica meio que esquecida. Assim, eu não culpo os alunos, culpo os professores. E eu já fiz essa experiência lá no Instagram, já perguntei para os seguidores como foi a experiência deles com a parte teórica na faculdade. A resposta, assim, foi extremamente negativa, porque muitos disseram que ou não tiveram conteúdo algum sobre isso, ou falaram só sobre um autor, ou passaram correndo sobre a matéria, e fica essa lacuna enorme na formação. Agora, eu lhe pergunto, como que você vai estudar história da forma correta, Não é uma palavra legal aqui, mas correta. Como que você vai estudar de forma adequada, sem ter as ferramentas necessárias, sem ter a metodologia, sem conhecer as escolas historiográficas, sem conhecer, assim, o básico do estudo da história? Então, nas indicações que eu vou fazer hoje, e tenham em mente que indicar livros, pode se tornar uma série de vídeos aqui no canal tranquilamente. Isso depende de vocês. Se vocês quiserem mais indicações depois, é só deixar nos comentários. Mas então, separando os livros que eu vou indicar neste vídeo de hoje, eu pensei exatamente nisso, nessa lacuna. Falei, não, eu vou indicar livros para que eles aprendam como estudar história. Depois, para outra hora, uma conversa para outra hora, eu posso sim fazer indicações de livros específicos, contanto é claro que eu conheço o tema. Não vou sair indicando livros que eu não conheço. Então, sem mais delongas, de novo, vamos para a indicação do nosso primeiro livro de hoje. E assim, esse é o livro mais introdutório. Todos os livros que eu vou indicar aqui hoje eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram olhar, vai estar na Amazon. Então, se você quer outra loja, não sei, eu vou deixar na Amazon. O primeiro livro, o mais introdutório de todos que eu vou indicar hoje, é Práticas de Pesquisa em História, da Tânia Regina de Luca. Vocês vão estar vendo o sumário dos livros, enquanto eu falo. Mas assim, o livro da Tânia, ele tem 130, 140 páginas mais ou menos, e ele é extremamente introdutório de propósito. Então eu peguei para sentar e ler este livro, eu li ele em um dia mais ou menos, e eu gostei. Apesar dele ser introdutório, eu poderia dizer raso, mas não tome isso como algo negativo, ele oferece, assim, o básico do básico para quem não passou por esses temas na escola. Então, qual é a relação do historiador com as fontes? O que são as fontes, Quais os tipos de fontes que o historiador vai poder lidar? Ela também conta um pouquinho, ainda que brevemente, do desenvolvimento da disciplina de história. E ela vai trazendo esses temas assim bem iniciais para aquela pessoa que nunca se deparou com a parte teórica. E no final deste livro tem algo que eu particularmente gostei muito, porque lá no Instagram eu vivo falando sobre a importância da história das palavras. Então o historiador ele vai estudar o passado em documentos, ele vai se deparar com termos. E Mark Bloch dizia o quê? Que para o desespero do historiador, o homem não muda o vocabulário igual muda os seus costumes. Isso quer dizer que, apesar dos costumes mudarem, algumas palavras ficam. E essas palavras vão alternando os seus significados com o passar do tempo. E quem que vai ter que lidar com isso? O historiador. Então lá no final ela fala exatamente sobre isso. O sentido das palavras
também é algo que o historiador vai ter que prestar atenção para não cometer erros, anacronismo, né, esse tipo de coisa. Então, essa é a minha primeira indicação de hoje. É este Práticas de Pesquisa em História, um livro introdutório, mas extremamente importante para quem está dando os primeiros passos no aspecto teórico da história. O segundo livro já é de um autor extremamente consolidado se tratando de teoria da história. Eu diria que, se tratando desse tema, na verdade, no Brasil, é um dos maiores e contemporâneo nosso, né? Nosso, ainda está vivo, José de Assunção Barros, Teoria da História. Então, este daqui é o volume 1. Esta coleção possui 5 volumes e José de Assunção Barros, ele narra para nós o desenvolvimento da historiografia. Então, neste primeiro volume, que é o que eu quero que vocês leiam primeiro, né? Pode ler o resto, mas leia esse primeiro. Ele vai falar o quê? De princípios e conceitos fundamentais. Agora, esta obra já é um pouquinho mais densa, né? Já é um livro um pouquinho mais volumoso. José de Assunção vai nos apresentar dezenas de fontes, o que é extremamente importante, que você vá nas referências e olhe, comece a anotar as referências, porque aí você vai desenvolver o seu próprio mapa para estudar teoria da história. Mas esse livro dele é muito bom mesmo, né? Muito mais detalhado do que o da Regina, consequentemente, da Tânia Regina. Mas assim, você pode começar por ele, não tem problema nenhum. Eu não sou desses que vai falar que você é obrigado a ler um livro para ler outro, né? Leia o que você quiser, contanto que você saia do lugar de alguma coisa. Mas, assim, o livro dele é extremamente interessante, inclusive ele pede aqui, né, se você prestar atenção, que você dê like nesse vídeo, porque eu esqueço de pedir depois, então está aqui. E o livro do José de Assunção de Barros, ele vai falar de conceitos um pouquinho mais complicados, mais técnicos. O que forma o campo disciplinar de história? Qual o papel da filosofia da história no desenvolvimento da disciplina da historiografia? Então vejam que são temas um pouquinho mais complicados, que possuem um pouquinho de mais corpo, por assim dizer. Mas eu desejo muito que vocês entrem em contato com este autor em específico, porque é o seguinte, faça uma experiência. Entre no Google Acadêmico e digite o nome dele. Você vai se deparar com centenas de artigos. E eu mesmo, né, para desenvolver lives e estudos meus, já me deparei com José de Assunção dezenas de vezes. E é igual eu disse, um dos aspectos mais importantes é que ele é um grande erudito deste tema, então você consegue beber das fontes que ele utiliza para enriquecer a sua própria formação. Então, esta é a minha segunda indicação e, como eu disse, leiam o volume 1, se gostar, segue lendo o resto, porque vale a pena. Agora, o terceiro dessa lista é o meu queridinho, né? É o meu preferido. E não tomem isso como bom ou ruim, é apenas a opinião, né, deste que vos fala. Apologia da História, ou Ofício do Historiador, de Mark Bloch. Temos um vídeo no canal especificamente sobre isso. Vou deixar no card aqui, né, e na descrição também. Então eu não vou me alongar tanto falando de Apologia da História. Mas assim, né, só para atrair ele para vocês, Mark Bloch, o autor deste livro, um francês, foi um dos nomes mais importantes no estudo da história, porque foi um dos contribuidores para a chamada Escola dos Análises. E Mark Bloch escreveu este livro enquanto era prisioneiro na Segunda Guerra Mundial. E é um livro que não foi finalizado. Né? Ele é um livro que ele termina assim, seco, porque ele foi fuzilado. Então vejam, né? Isso é o aspecto biográfico da obra, por assim dizer. Mark Bloch fornece em poucas páginas, né, assim como o livro da Tânia, uma riqueza para aquele que estuda história. Então ele vai falar quais os tipos de fontes o historiador entra em contato. Ele vai falar, o historiador deve agir como um juiz ou como um cientista? Né? Qual o papel das testemunhas oculares no papel na função do historiador, no ofício do historiador, né? Como ele interage com as palavras, lembram da frase que eu disse? É de Mark Bloch. Como ele interage com as palavras. Mark Bloch vai desenvolvendo temas extremamente pertinentes para o estudo da história. Este livro, o meu em específico, tá surrado. Por quê? Porque eu sempre volto para ele, né? Mark Bloch é um dos meus mestres, então eu indico demais que vocês, se quiserem começar por ele também, é outra opção. Vejam que eu vou falar para vocês começarem por qualquer um. Mas Mark Bloch, pessoalmente, é o meu preferido. E assim, assistam o vídeo, né? Você vai se interessar mais. Lá eu aprofundo um pouquinho mais os temas que ele aborda. Por isso, aqui ela vai ficar uma indicação um pouquinho mais solta. Mas leiam o Mark Bloch, tudo dele. E, por último, esse aqui é o único livro da lista que ele meio que toma um caminho um pouquinho mais específico, por assim dizer, do que os outros. De um historiador extremamente consolidado, né? Que é o quê? Peter Burke. O que é história cultural? E por que eu decidi colocar esse livro, né? Ele é mais específico. Mas Peter Burke, igual os outros autores, também trabalha esse desenvolvimento da disciplina da história. E aí ele faz o quê? Dentro desse desenvolvimento,
ele vai alocando, né, aspectos culturais específicos que foram começando a fazer parte do corpo da história, né? Então, em algum momento, alguém falou, vamos colocar a arte. Em algum momento, alguém falou, vamos colocar a música, né? Em algum momento, alguém falou, não, vamos transformar o estudo da história. Então, a grande dúvida do Peter Buck neste livro, não à toa o título dele é exatamente isso, é o que é história cultural? Então ele pega desde o comecinho e vai trazendo grandes nomes da história, do estudo da história, e mostrando as suas contribuições específicas para o estudo da história. Este livro é muito interessante e, assim, ele é considerado introdutório. E, realmente, a linguagem do Peter Buck não é nada difícil. Nenhum dos livros que eu citei hoje possui uma linguagem, assim, que vai assustar você. Porque eu sei que muitas pessoas ficam com medo de ler algumas obras por conta da linguagem. Então, assim, não tenham esse medo. Nenhum dos livros que eu indiquei possui uma linguagem truncada ou esse tipo de coisa. Bom, estes são os 4 livros que eu indico se tratando de teoria da história. Se vocês lerem e tiverem alguma dúvida, me siga no Instagram e vai lá conversar comigo, né? Eu não tenho problema algum em trocar uma ideia e te ajudar nesses temas. Então, repetindo, estarão listados aqui na descrição os 4 livros, estará o vídeo do Mark Bloch, e você vai se inscrever no canal se você chegou aqui agora, vai deixar o seu like se você se esqueceu, né? Comente qualquer coisa, também deixe nos comentários algum livro que você leu sobre esses temas e quer indicar para os outros, né? Isso é bom, a gente conversar e trocar essa ideia. Então, pro vídeo de hoje é só. Se vocês quiserem mais indicações de livro, é só pedir, né? Espero que tenham gostado deste vídeo e espero vocês na próxima História do Mundo. Até mais.